dia! Agora nós vamos para a nossa aula de geografia, certo? Então hoje nós faremos na aula de geografia duas páginas, que são as páginas 136 e 137. Mas antes de nós realizarmos essas atividades dessa página, eu vou fazer uma breve retomada com vocês sobre o assunto. Então nós vamos retomar um pouquinho o assunto do capítulo 1, né, da unidade 1 de geografia, que é: por que as pessoas se deslocam pelos lugares? Por que será que as pessoas mudam de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, de um país para o outro? Por que será? Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Então vamos lá. Migrar, uma ação comum dos seres humanos. O movimento de migrar é empreendido pelos seres humanos há milhares de anos. Por migração, devemos entender o ato de deixar um lugar e deslocar-se para o outro. Então, migrar é sair de um lugar e ir para o outro. A migração pode ser temporária ou permanente. No primeiro caso, como exemplo de migração temporária, podemos pensar em um jovem brasileiro que migrou para a França para estudar por 6 meses e o idioma local, e ao final desse tempo retornou ao Brasil. Já a migração permanente tem como objetivo a permanência no destino por um período extenso. Nesse caso, podemos pensar em uma pessoa que vendeu sua casa em Belo Horizonte e migrou para Manaus, onde comprou uma nova casa próxima ao seu novo emprego, por exemplo. Então, a temporária é quando é um curto espaço de tempo. Agora, a permanente é quando a pessoa vai sem ter uma data para voltar, vai para ficar fixo mesmo, tá? Isso são os dois tipos de migração, permanente e temporária. Crianças, temos diferenças aqui, ó. Nós temos a palavra emigrar com e imigrar com i. Então tem diferença. Vamos ver que diferenças são essas? O que é emigrar e o que é imigrar? O ato de migrar é composto de dois momentos: o emigrar e o imigrar. A emigração corresponde a deixar o local no qual se vive. Então, eu estou saindo do local onde eu vivo, eu vou emigrar com a letrinha E. Todos aqueles que deixam um lugar obrigatoriamente terão de chegar a outro. O que corresponde à imigração? Então, quando eu chego no outro lugar, eu serei um imigrante com a letrinha I. Assim, uma pessoa que sai de uma cidade é um emigrante. E ao chegar à sua nova cidade, ela será um imigrante. Esses termos são muito comuns no nosso dia a dia. Nos noticiários, por exemplo, ouvir expressões como: os imigrantes brasileiros nos Estados Unidos somam mais de 1 milhão de pessoas. Ou ainda: para a formação do povo brasileiro, a emigração africana teve papel muito importante. Então, observem aí a diferença, tá? Entre essas duas palavrinhas, imigrar com emigrar. E o que faz essas pessoas querer sair de um lugar para o outro? Pode ser em busca de um novo emprego, de uma melhor condição de vida, pode ser para estudar, tá? Então, tem vários motivos que levam as pessoas a saírem de um lugar para o outro, de mudar de um lugar para o outro, tá? Aí na página 135 nós temos o glossário, né? Que são o significado das palavras: crise econômica, década, indústria têxtil. Então tem aqui o significado dessas palavrinhas, certo? Agora nós vamos para a nossa atividade na página 136 e 137. Então vamos lá. Questão número 1. É comum encontrarmos imigrantes em praticamente todas as cidades do Brasil. Você conhece algum imigrante na sua cidade?
Qual é a cidade de origem dessa pessoa? Então, essa é uma resposta pessoal. Você conhece alguma pessoa que veio de fora? Se sim, né? Escreva sim ou não. E se sim, qual que é a cidade que essa pessoa veio? Qual a cidade de origem? De onde ela veio? Agora, na questão número 2, crianças, ó. A imagem a seguir mostra os cartazes com vaga de emprego. Em períodos de longas crises econômicas, é comum que muitas pessoas emigrem de uma região onde vivem, saem de um lugar para o outro. Explique o tipo de migração apresentado nesse contexto. Então, por que as pessoas, quando tem alguma crise econômica, elas saem do lugar onde ela está para tentar a vida em outro lugar, certo? Observe, crianças, que agora aqui, ó, na questão número 3, é uma resposta também pessoal, tá? Questão número 3. Considerando as pessoas do seu convívio, você conhece alguém que migrou a fim de poder estudar? Que saiu do lugar onde estava para ir para outro para estudar? Você conhece? Se sim, quais foram os destinos escolhidos por essa pessoa? No exercício número 4, os fatores atrativos são aqueles que permitem vislumbrar oportunidades de uma vida melhor, diferente da realidade onde se vive. Então, cite exemplos de fatores atrativos que favorecem o deslocamento das pessoas. Então, nessa questão, quais são os possíveis fatores que levam a pessoa a visualizar uma vida melhor em outro lugar? O que tem nesse outro lugar que pode levar uma pessoa a querer ir para lá? Certo? Questão número 5. Veja a capa do livro Emigrantes, uma adaptação da obra de Ferreira de Castro. Em seguida, leia a sinopse e responda ao que se pede. Então, a sinopse é aquele resuminho que não dá muitos detalhes, certo? Manuel da Bolsa viaja para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Trabalhou pensando em enriquecer e sentiu penosamente a distância da terra que o viu nascer. Letrinha A. Cite o fator de emigração presente na sinopse do livro. Por que, crianças? Por que ele saiu do lugar onde ele estava para outro? Então, nessa pequena frase aqui dessa sinopse, vocês já vão encontrar as respostas, certo? Letrinha B. Levando em conta o contexto da migração, descreva a imagem da capa do livro. Então, vocês vão observar a imagem da capa do livro, tá? E vão escrever, ó. Levando em conta o contexto da migração, descreva a imagem da capa do livro. Quais são os elementos que vocês estão vendo, né? Que dá para entender que é uma migração, certo? Na letrinha C, você conhece alguém que tenha emigrado para o Brasil? Que veio para o Brasil? Se sim, qual é o país de origem dessa pessoa? Se você conhece, de qual país que essa pessoa veio, ok? E para concluir a nossa aula de geografia de hoje, questão número 6, observe a imagem a seguir e em seguida responda ao que se pede. Então vamos lá, observe essa imagem e no contexto da migração, o que a imagem pode representar? Olha aí, pessoal, casas caindo, então dá para observar que foi um desastre, alguma coisa que aconteceu, né? Então, diante desse cenário aí, ó, dessa ilustração, certo? O que essa imagem pode representar? Crianças, então boa aula, bons estudos, qualquer dúvida estou à disposição. Um beijo.